nome é Cornelis, Maria Indreques Sully. Conhecido por? Conhecido por... Bom, o Cornelis na Holanda é que nem o Chico aqui no Brasil, né? Chico, todo Francisco é Chico e na Holanda todo Cornelis é Kees. Então meu apelido é Kees. O Maria Indreques vem do padrinho e da madrinha, né? Que o Indreques é teu pai. E a falecida Maria. Sua irmã. O pai, já que tinha uma turma grande, ele deixava por casa mesmo os padrinhos. O senhor é o mais novo, então os irmãos mais novos já... Mas os outros também, os primeiros não, né? Porque não tinha. Então os mais velhos eram o padrinho dos mais novos. O senhor nasceu em que data? 22 de outubro de 46. O senhor nasceu na Holanda em que cidade? Eu nasci em Wiegen. Wiegen, localidade da Alverna. Isso. E quais as memórias que tem da Holanda, desse período curto que esteve, mas tem alguma memória dessa infância lá na Holanda? Tem alguma coisa assim. Da casa, do lugar? Eu me lembro que a gente ia encontrar os irmãos que vinham do colégio, né? A gente ia até uma altura a pé e voltava com eles. Aí tinha um canal atrás de casa onde meus irmãos pegavam os peixes. E tinha um canal pequeno para escoamento, muito plano lá, né? E me lembro que um dia eu estava caminhando com um cachorrinho, com uma correntinha meio curta, e o cachorro pulou e a corrente não deu, daí eu fui para a água, né? Me lembro até hoje. E tive na Holanda em 94 e consegui localizar aquela sanga, foi a única coisa que sobrou lá na nossa propriedade. Sim. E tinha peixe? Vocês pescavam lá também? Lá naquele canal atrás de casa, ele era meio grandinho até, pegava peixe sim. E daí que vem a sua... daí vem um pouco a tendência de pescador, né? Que bom, né? E pegava muito peixe lá ou não? Eu me lembro que tinha os tachos de lavar roupa que a mãe tinha, né? E aí tinha um lastro de água, um palmo e pouco, 2. E os peixes nadando lá dentro. Legal. E depois ia pra panela, né? E o senhor como caçula, todo mundo cuidava um pouco do senhor ou judiava? Cuidava, e quando a gente caía da ponte, tirava a gente de lá, né? Os berros. E um dia eu fui olhar os irmãos pescando numa ponte até meio alta. E fui demais até que aquele meu peso foi pra dentro. Aí socorreram. Aí pra mim era o fim do mundo aquilo, né? E água fria? Mas nem lembro do calor da água, só sei que dava pé, né? E logo fui retirado. E lembra assim da casa, da propriedade? Sim. A família era agricultora, tinha animais? Lembro até por perto de casa meu pai plantava batatinha e tal, né? Sim. E as manas cuidavam bem de você ou não tinha essa de caçula ser mais mimado? Caçula, a mãe queria, mas eu não gostava de me sentir protegido, né? Mas o berro, o socorro para a mãe, isso era diário. E várias vezes por dia, às vezes, porque ninguém podia passar perto da gente sem dar um puxão na orelha ou no cabelo. Incomodar. Meu Deus do céu. E daí quando chegaram para o Brasil, foram direto para Porto de Santos e lá acabaram ficando numa ilha, né? Não. Fazendo uma quarentena, né? Nós fomos para o Porto Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa, não era Santos. Lá tem uma ilha... Das Flores? Ilha das Flores. No Rio. Diz que é a quarentena, mas não sei. De repente era. Sei que tivemos um tempo lá. E aí tinha muita manga lá, né? E para quem nunca tinha comido manga, teve que se estragar comendo manga, meio todo mundo. Passaram mal de tanto comer manga. Toda a comida era diferente também, diferente. Né? E a manga não é de você sentar e comer à vontade, né? Aí vieram para Numetoque. Aí até me lembro que meu pai ia da ilha para o Rio de Janeiro, ia para lá para... Eu não sabia o que ele ia fazer, né? Mas ia atrás da legalização da documentação. Até que a gente pegou trem, aí eu achei que nós tínhamos vindo do Rio de Janeiro até Carazinho de trem, mas
Mas nós estivemos em São Paulo, eu estava falando com a Cornélia esse dia também. Que passaram por São Paulo e depois desceram. Eu acho que foi isso. Mas de São Paulo para cá, com certeza, foi de trem e daí foi o colégio. O Solano? Os padres franciscanos ali, eles tinham um caminhãozinho e levaram nós para o Monumental. E lembra da casa de onde moravam lá em Mantiqueira? Tchê, eu não sei se o pessoal tem comentado contigo, nós chegamos aqui, aí a gente teve um tempinho, eu não sei se nós chegamos a morar no colégio. Sim, um tempo sim, mas um pouco tempo. Algumas semanas. Aí tinha uma senhora, uma Meyer, era uma alemã, não sei se já era migrante. Não era mãe da dona Lúcia Friedrich Meyer. Isso. E ela, se não me engano, morava sozinha lá perto. E nós tivemos um bom tempo morando com ela lá, com eles lá. Até o pai ajeitar a casa. Sim, organizar. E era uma casa bem pequena, né? Ah, era bem pequenininha. Os guri para um quarto, as meninas para o outro. E eram 12 filhos? 12 e mais a cunhada, né? Até que ele casou. O site. E quando chegaram, tinha propriedade, até organizar a casa, mas nem todos estavam ali envolvidos com a propriedade, porque era muita gente e precisavam ganhar para viver, né? E daí começaram a trabalhar fora, né? Teve irmãos que trabalharam fora, outros ficaram em casa. Foi por aí. Eu não me lembro bem sei que o Chico e o Saito, o cunhado, eles trabalharam muito tempo numa fábrica de laticínios em Santa Rosa. Eles iam e voltavam 1 ou 2 vezes por mês. Isso era tudo estrada de chão, né? E aí uns foram trabalhar para os Spremberg, outros foram trabalhar para o Ritz. O Teodoro, também foi um tempo trabalhar no... O Teodoro trabalhou bastante tempo no Spremberg. O João no Jan Ritz. O José eu não me lembro. Acho que o José e o Henk ficaram mais em casa. Lidando na lavoura. Mas eu me lembro no começo, que a gente tinha, era tudo terra cultivada, até era a legítima agricultura extrativista, né? Derrubar o mato, deixar que ele se decompõe, começavam com fogo, depois com arado, até quando terminava com os nutrientes era abandonado. E aí eu me lembro que meus irmãos estavam lavrando lá com uma junta de boi. E eu não entendia nada disso. E deu uma doença no boi lá, que vinha caminhando, puxando a canga e de repente caiu na frente. E aí nós ficamos sem a junta de boi. Boi sozinho não vai, né? Daí eu não me lembro que solução eles acharam. Alguém emprestou. De repente alguém emprestou. Mas nós tivemos uma época também, tinha um boi e uma vaca, né? Puxando. Na frente, na canga, né? Na canga, Isso aí durou, eu não sei, isso foi de 52, 53, isso foi... A gente arrancou mesmo nas granjas depois de 64, 65. E no começo ali... Foi um tempo, depois até que descobriram de plantar batatinha e adubar. E aí começou a evoluir um pouco, né? Isso aí a gente andava matando meio cachorro a grito, né? E se virando como podia. E até para comer, né? Pão de milho crescia um tanto assim, né? Mas era pão igual. Era pão com banha, com chimia. E aí teve uma época lá que o Francisco e o teu pai, o Henrique, eles tiveram a ideia de plantar batata. Fizeram como mandava o figurino e colheram batata à vontade. E aí vinham os atacadistas de Passo Fundo, os Bosato naquela época. Eles vinham lá, chegavam a disputar as batatinhas a tapa lá dentro do pátio. E aí uma tropa de guria lá para classificar as batatas, nós ia para juntar e trazer para casa. Aí tinha uma máquina lá, tinha que tocar com a mão para ela chacoalhar as peneiras, né?
E aí alavancou um pouco mais, né? Aí aquele ano o pai pagou uma dívida que daria em torno de 24 hectares. Uhum. Ele tinha para trás. Sim. Conseguiu pagar aquela dívida ainda. Num ano só. Ainda comprou 18. Ah, Mas aí os preços das terras eram pequeninos, não era o que é hoje, né? Não é o que é hoje, né? E daí a gente teve balançando, aí eles andaram pisando umas vezes na bola, de se atrasar muito no preparo da terra, enfim, lavrando um milhanzal de meio metro de altura para dali 2 semanas largar semente para dentro, não pode, né? E daí andaram colhendo pior um pouco, e depois veio o japonês fazendo certo, e daí nós ficamos de fora. Aí inviabilizou a batatinha. E daí veio o Teodoro, trabalhava no Spremberg, e o Spremberg era um dos agricultores mais evoluídos que tinha em Nometal. Sim. O mais competente e o mais capitalizado. Sim. E o Teodoro trabalhou lá um tempo, e o Teodoro veio com aquelas ideias de trigo e soja. Ele começou com trigo, né? Sim. E aí fomos embora. E a rampa só não teve mais queda no gráfico. Daí foi. Daí foi. E tecnificando. E tanto o Franz quanto o Henk tinham o curso técnico agrícola na Holanda, né? E eu acho que isso também já ajudou um pouco, né? Pelo menos sabiam que usando adubo, olha, tia, essa história do adubo tem cada episódio. Tu sabe que o Henrique um dia nós estávamos plantando batata, fazia uma verga de meio metro, tipo soja agora, só soja não deixa verga, fazia paradinho com o cavalo. E daí o Henrique semeava o adubo, o adubo lanço, né? Tudo à mão. Aí tem um esquema assim que você tem que jogar. Não. Você tem que jogar com a mão direita quando ergue o pé esquerdo. Senão tu cai. Entende? Desequilibra. E o Henrique vinha com aquele bacião lá, onde ele vinha caminhando no ritmo, pegando aqui e jogando, né? E veio o Friedrich, casado com o vizinho. O vizinho, casado a Luísa com a Lúcia. Friedrich. Isso, casado com a Lúcia Friedrich. Sim. Lúcia Maier. E ele veio lá dar uma olhada e eu tava de piá lá. Também olhando eles trabalhar, né? Sim. E ele chegou e olhou para aquela coisa branca e o Henrique semeando e o homem quis dar um rachar de rir, né? Ele não acreditava nada disso. Que chegou a tapar o rosto e sair de ré para ir rir longe de nós. O que vocês estavam botando lá de coisa branca na lavoura? Nunca tinham visto adubo. Não. E como é que eles tinham acesso ao adubo? Porque se muitas pessoas não conheciam, também para comprar não devia ser tão fácil. Aí você tem que perguntar para os mais velhos. Eu sei que o nitrogenado, na época, vinha do Chile. Era, como que eles chamavam ainda? Salitre do Chile. Depois ele foi substituído por ureia, por amônia, né? Sim. Mas semeava aquilo e daí passava um inseticida de contato, não era absorvido pelo grão, mas só mesmo para os insetos não virem lá roer as batatinhas, né? Sim. Senão ficar tudo. Sim. Porque tinha muito insetos, até hoje tem. Né? Sempre tem. Então você tá toda vez que você vai produzir alimento, vai ter tempera. Não é só nosso, vai ter tempera. É o meio ambiente? Meio ambiente. E o vizinho lá, o Frederico, achou muito engraçado aquele negócio de semear aquela coisa branca. Mas depois a gente colheu as batatas e o nitrogênio que ficou para trás, porque o batatinho vai uma adubação muito pesada, né? A gente plantou milho e o milho nosso dava de 10-0 no milho de roça nova dele. Daí que começou a decair a ficha, né? E assim foi um aprendendo e outro aprendendo e a gente também aprendendo. Isso, a partir disso, com o tempo depois, no Metoc todo foi evoluindo, né, na sua história, inclusive com a tecnificação das máquinas, que uma época foi a capital da lavoura mecanizada e depois foi evoluindo, né? Então isso tudo é através desses processos migratórios também, né? Eu me lembro que lá em casa quem comandava e quem cuidava dos cavalos, que eram as nossas máquinas naquele tempo, né? Era o José.
Uhum. Gostava muito de cavalo. E eu era um piá, ajudava e às vezes tinha que subir em cima para guiar o cavalo pela verga ou caminhar do lado. E aí quando parou as batatinhas, o milho a gente plantava, daí também para controle isso não tinha herbicida, né? Nenhum tipo de herbicida. Nem se sonhava em um dia ter herbicida. O Roundup e tal. Aí a gente passava aradinho. Sim. Arrancava e enterrava, o que tu enterra bem também não sai mais, né? E aí a gente começou, o milho já meio grande, botava um buçal na boca do cavalo, senão o buçal quer comer, né? E eu me lembro que isso aí foi evoluindo, até que um holandês, lá em Vila Fogo, teve a ideia de botar uma árvore, uns 8, 10 metros de largura atrás do trator, e pendurar um aradinho em cada distância, e botava um caboclo lá para guiar o aradinho, né? Para passar no soja. E que virou a capinadeira. Isso. Daí surgiu a ideia da Stara, na fabricação da capinadeira. Primeiro ela veio dirigível, sentava um cara lá atrás para dirigir a capinadeira, soltava as correntes, deixava assim que não podia pegar no pneu, mas ela era flexível. E aí precisava de 2 pessoas, né? Sim. E aí a coisa evoluiu tanto que botaram a capinadeira entre o rodado dianteiro e o traseiro. Daí você enxergava o pneu dianteiro. Sim. E enxergava onde a enxadinha estava indo. Daí uma pessoa fazia e fazia tão bem do que melhor até do que lá atrás. E não era no hidráulico, ele baixava aqui na frente, né? Ele tinha um cambão reforçado. E que baixava. E daí tinha pistão hidráulico que girava um mecanismo lá que erguia todas uma metade, depois outra metade, né? E aí foi evoluindo tudo isso. E aí a gente podia trabalhar de noite, e foi evoluindo. Isso aí foi até... Mas olha, não sei precisar a data. 70 e poucos? Esse negócio de capinadeira foi até vir os herbicidas, quando veio a trifluarina. 80 e poucos, acho. A trifluarina ela controlava só folha estreita. E aí a recomendação era pulverizar bem o solo, né? Não podia ter torão para não nascer semente de dentro do torão, que não pegava o produto, mas daí o pessoal escolhia poucas lavouras, né? Porque quando dava uma chuva forte ia tudo pro brejo. E daí dava toda a erosão, né? Daí ali em 80, nos anos 1980, teve uma evolução aí que o plantio direto veio para o Brasil. Sim. E meio minguado, tinha um único herbicida que tinha, era o paraquat. Até hoje existe. Que caiu por fora, agora é proibido, né? Proibiram, há um ano, liberaram. Mas os agricultores não tinham experiência ainda de pulverização sequencial e tal, né? A sequencial é o seguinte, você pulveriza, dá um tapa no inso, né? Aí o inso pega toda a energia que sobrou para recuperar E daí dá mais um. E daí dá mais uma, ele não aguenta. Coisa que hoje ainda se faz. Mas logo, alguns anos depois, veio o glifosato e aí mudou todo o cenário. Aí nós tivemos muitos anos de tranquilidade. E agora estamos nos adaptando às outras realidades, né? Que vão tendo as resistências e tudo mais, e as culturas e tudo mais. Mas na sua infância, na sua juventude ali, como é que foi a questão da escola? Vocês moravam lá em Mantiqueira e tinham que vir a Nometoc. Na escola, você estudou na escola das irmãs, escola São José. A gente caminhava 6 quilômetros, saía às 7 horas da casa para chegar lá às 8h15. Aí você saía de lá, era 15 para meio-dia, para chegar uma em casa, 1h30. Aí estudou fez até a 8ª série? Eu fui na primeira pegada, eu fui até a 5ª série, que era a admissão, né? Daí seria mais 4 no que ginásio, seria o ginásio. Para depois pegar o contador ou o científico, na época. E aí, o senhor fez até o 5º ano. E daí parou um tempo.
Fiz até o 5º ano 2 vezes. A mãe que queria, né? Eles queriam que eu virasse médico, depois queriam que eu virasse... Primeiro que eu virasse padre, depois médico. E eu sempre tive problema de ficar lendo muito tempo, sabe? Aquilo me dava uma canseira nas vistas que eu não aguentava. Uhum. E a mãe parada do lado lá, e tu não vai brincar antes que tu termina esses temas, né? Uhum. Aí parou um tempo, fez até o 5º ano e depois fez o ginásio depois ou fez na sequência? Não, aí surgiu um programa lá chamado Artigo 99. Onde você podia fazer o ginásio em 1 ano, você desse conta de tudo, né? E tinha que ter uma idade. Acho que já tinha que ter uma certa idade, eu né? sei lá. É tipo que nem o EJA, né? Mas para quem não teve oportunidade de fazer, né? Claro. E daí a gente... Eu consegui fazer esse artigo 99 em 2 anos. O senhor trabalhava de dia e ia de noite para a cidade estudar? Ia para a cidade estudar e sentar da metade para frente para poder assistir, né? Uhum. Porque da metade para trás ninguém assiste aula. Naquelas turmas grandes, de certo? Com 40 e poucos. poucos alunos, né? Mas chega um baderneiro lá que fica escutando futebol em sala de aula. Termina. E depois fez o contador? Ou qual o técnico científico? Eu fiz o 5º ano 2 vezes. Uhum. E daí eu fiz o artigo 99. Uhum. Eu consegui eliminar todas as matérias em 2 anos. Sim. E aí eu fui pro contador. Uhum. No Solano daí? No Solano. No Solano. E aí, nessa fase, o senhor era jovem. Como é que era na sua época? Porque teve várias, vamos dizer, nós entrevistamos várias pessoas e mais idade que a juventude tinha grupos de dança, tinha teatro. Mas como o senhor era mais novo, o senhor chegou a vivenciar essa fase em que os holandeses tinham um grupo de dança, time de futebol, essas coisas ou não? Sim, eu presenciei, mas não conviveu. Não foi muito ativo nessa Não, porque parte. já era mais novo. Uhum. Mas tinha a juventude holandesa que cada semana, ou cada 2 domingos, se juntavam na casa de algum lá para jogar bola, jogar vôlei. E o senhor tinha amigos que eram holandeses também, né? Tinha. A família Michels, quem era? Tinha Michels? Antes do Michels eram os Preumers, os 2 filhos os Preumers, o mais velho e o segundo, né? Esses Preumberg retornaram para a Holanda, né? Esses retornaram para a Holanda. O senhor chegou a visitar eles posteriormente? Fui 2 vezes no Canadá visitar o Leme. Daí ele faleceu, senão eu já teria ido mais algumas vezes. E o Martino, uns 4, 5 anos atrás, também faleceu. Foram para o Canadá? Não, ele ficou. O Martino foi para a Holanda? Ele ficou na Holanda. E depois foi o Geraldo Michel, tinha outros... Depois mais foi o Geraldo. Saiu eles 2, foram para a Holanda, eu fiquei meio que... Sim. Sem amizade, andei com uma turma aqui, outra ali, aí eu, lá para tanto, o Geraldo e eu se entendemos lá e somos amigos até hoje. Até hoje. Teve um tal de Mauro Eichler lá, da família do Eichler, eles tinham 2 filhos e uma filha, a mulher do Vendanas. Sim. E ele também era nosso companheiro Era eu, o Geraldo e o Mauro. Esse Eichler. Aí, nas festas, nos bailes. E O- qual era seu hobby na juventude, assim? Não era esporte, não era de jogar futebol, mas gostavam de fazer o quê? A gente Pescar, se reunir? Não. Pescar não. Eu fui fazer depois, quando senti um pouco mais de folga. Né? Tempo de piar tinha que voaçar, ir para lá e para cá, né? Com os prêmios, o Antônio Vanrilo andava conosco também. Também. E aí nas festas, no interior, nas comunidades. Mas antes das festas, nós íamos para os interior, derrubar pinhão e assar pinhão na brasa e na grimpa. Tipo um lazer saudável. É. Caçar, não?
caçar eu sempre gostei, Uhum. mas, bom, caçava de bodoque, né? Mas nós era bom de bodoque. Que legal, que legal. Ai, que bom. Aí o senhor casou e teve 3 filhos, né? 3. 3. Como é que é o nome deles? Que idade eles têm? Tchê, a Michi Micheline? é a mais velha. A Micheline é a mais velha. Ela é de 76, se não me engano. Ela é médica, né? É. Médica pediatra. Daí 2, 3 anos depois, uns 3 anos depois veio a Virgem. Uhum. E mais uns 4 anos veio o Gustavo. E a Micheline é médica, É médico, a Viviane é agrônoma agrônomo. e o Gustavo é agricultor. Ele fez agronomia. Ele se ensaiou na agronomia, mas eu acho que no colégio ele era meio que nem eu, né? Não gostava muito. Mas é agricultor, o que vale a prática, né? O que vale a prática. E o senhor já tem netos, né? Tinha o mais velho, o guri da Michi, é Arthur, né? Uhum. E a menina daí é a Luísa, aí vem a menina da Viviane, que é a Isabela, aí vem o guri do Gustavo, o Augusto, que é o mais velho, e daí o Heitor, ele tá com 5, 6 anos agora. Viu? 5 netos já. É. Né? Uma família grande já. Um orgulho, né? Coisa boa. Isso acontece por si, sabe? Ai, ai, ai. Assim, em toda essa trajetória de vida, quais o senhor viu os momentos assim que lhe trazem mais, vamos dizer, satisfação? O que o senhor, vamos dizer, na sua vida, o que lhe traz mais satisfação na sua trajetória de vida? Foi a satisfação profissional, né? A gente começou não sabendo nada e foi aprendendo, foi acumulando, fazendo experimento e vendo quem é que fazia melhor que a gente. Juntando receitas e experiências para tentar produzir. E aprendendo com os erros, com os acertos. Uhum. Né? Que na época, quando a gente começou, o governo pagava 40% do adubo, né? E do calcário. Pagava. Se a gente comprava 100, ele pagava 40 e nós 60. E aí houve um grande abuso. Você deve ter ouvido falar do adubo, do calcário papel e adubo papel. Mas tu veja uma coisa, juntando todas as peças do meu raciocínio, cheguei a uma conclusão que nós aprendemos a adubar bem por causa desses erros. Porque meus irmãos diziam o seguinte, me lembro que o Henrique e o José falavam, Bate, já que o governo paga metade do adubo, nós vamos botar metade a mais. Eu pago 40%, nós vamos botar 40% a mais. E aí nós começamos a ver mais resultados. E ao redor, o povo ao redor que não fazia, ficava penando com aquele pouco que botava e botando 6 por meia dúzia, né? E ali a gente começou a se despontar, né? E aí foi dentro. O que o senhor pensa, o que o senhor acha que poderia deixar de mensagem assim para as novas gerações? Tipo assim, é mais uma mensagem mais de encerramento, né? O que o senhor tem, vamos dizer, de vivência, né? Uhum. O senhor sempre trabalhou muito, o senhor aprendeu com os demais, né? Como o senhor estava colocando, estar atento às novidades, né? Sim. E o que o senhor, assim, a partir disso, pensa em deixar como de mensagem para as próximas gerações, assim, né? O senhor pode dizer assim, eu da minha vivência, só simular o que eu, resumindo o que eu vejo tudo aqui seu, mas assim, o que eu falaria assim, de toda a minha vivência, da minha vida, eu sei que quanto mais a gente observa e mais a gente valoriza o que os outros têm a compartilhar, a gente consegue estar melhorando a nossa atividade, sim, a nossa propriedade ou até a nossa sim, vida, né? Mas assim, fica bem livre o que o senhor pensa em falar. O que eu penso que a juventude deve se preocupar é em pegar esse carro andando, né?
que é a agricultura, que é o... E se enterrado, se não sabe, vá buscar informação e trata de valorizar o que já existe e aprender o que já existe e para pegar dali para frente. Não querer começar lá de baixo, né? Se a roda já foi inventada já há quantos anos, não vai querer começar a inventar a roda. Mas muita atenção à prática, se espelhar em quem anda bem informado e que tem resultado, porque informado só da boca não adianta, né? Só teoria não dá. Não, só conversa não. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Exatamente. Achei muito legal. Uma lição que deu para ver bastante é isso, né? O senhor observava bastante coisa em volta, mas sempre é botar em prática primeiro para falar depois. Bota em prática primeiro para falar depois. Sim. E a minha geração já é uma geração contrária. Primeiro às vezes sai falando e depois bota em prática. Então o executar, né, primeiro é uma das coisas mais legais da história do senhor. Botar em prática. Nós podíamos tentar organizar uma frase para fazer assim um fechamento, né? Porque ficou bem bom esse recadinho aqui, esse recado. Uma frase para mais impacto. Mais impacto. Tipo assim, ajudar ele. É mais ou menos no sentido de aprender o que já estava funcionando. O que o senhor falou. Aprender com quem já está fazendo acontecer, aperfeiçoar para fazer melhor, para garantir que tem um futuro, né? Isso aí. É isso aí que o senhor tem que estar aberto aos acontecimentos para poder direcionar o futuro. Você está trabalhando nessa frente. Nessa frente. O senhor, quem sabe fala isso de novo, ele tenta captar e fala. Aprender com o que já pode já dizer tá bem como o senhor disse. Nas palavras disse. do senhor, mas tipo, é aprender com o que já está funcionando, é aprender com quem já sabe fazer e aperfeiçoar para garantir um futuro melhor. É isso aí. Então, se o senhor quiser falar isso, olhando para essa câmera aqui. A gente faz o que sabe e aprende com o que está à volta e sempre procurando as pessoas de destaque. As pessoas que têm resultado e que deram certo. E podendo acrescentar alguma coisa, acrescenta. E se tá bom, a gente leva até onde. Mas sempre tem alguma coisa a acrescentar, né? O senhor pode só repetir essa parte aqui, ó. Bem nessa parte aqui. O senhor já foi até ali, só pra gente botar no final, tá? Vai ser o final. O senhor já falou a parte do aprender, só vou falar isso, e aperfeiçoar na medida do possível para garantir um futuro melhor. A gente deve se esforçar para pegar o que está aí, o que está andando, procurar melhorar, para que os filhos da gente tenham um futuro também pela frente, né? Que os filhos da gente tenham sucesso, tenham a possibilidade de tocar para frente o que foi começado.